Fala pessoal, esse aqui então é o segundo vídeo a respeito do projeto de conflitos. E nesse projeto, como você já sabe, você vai precisar, e aqui o meu propósito é dar exemplo, né, por isso esse segundo vídeo, você em primeiro lugar vai decidir qual é o nome da organização de arbitragem e ou mediação. Então, por exemplo, Câmara de Arbitragem do Rio de Janeiro. Pronto, pensou em um exemplo. Feito isso, você vai precisar criar um estatuto. Existe um exemplo de um estatuto que eu disponibilizei no arquivo disponibilizado para vocês. Então, elaborou o estatuto, né? Crie um nome, crie um endereço, coloque lá quem são os responsáveis, quem são os fundadores da organização arbitral, e um exemplo de estatuto está disponibilizado para vocês. Inclusive, esse é o item A do projeto, né, que é entregue em fases. Nessa primeira fase agora, você entregará o item A e B. Bem, pensado no estatuto, né, e elaborado, você vai pensar num caso. Então, por exemplo, ou é de arbitragem ou é de mediação. Você vai precisar fazer um ou outro procedimento, os dois juntos de maneira alguma. Pensou no procedimento, por exemplo, arbitral, você vai pensar em um caso. Né? Por exemplo, duas pessoas transitavam pela rua e houve uma colisão de trânsito na data tal, na hora tal, o fulano tal bateu no Beltrano, enfim. Você tem que pensar em um caso inteiro, bem detalhado, com data, hora, com o nome das pessoas, né, de maneira fictícia, enfim. E apresentar esse caso. Bom, desse caso, eles firmaram, no meu exemplo aqui hipotético, porque eu estou dando um exemplo de arbitragem. Então, os envolvidos firmaram uma cláusula ou um compromisso arbitral e, portanto, esse litígio foi encaminhado para a arbitragem e a arbitragem tramitou justamente pelo seu órgão que você criou. Então, você pensou no estatuto, você pensou no caso e agora, o que você vai pensar? Ora, se havendo litígio, as pessoas não se entenderam por si próprias, né? Não houve uma autocomposição, então a pessoa A vai provocar a arbitragem contra a pessoa B. E essa provocação será apresentada justamente no seu órgão, no seu tribunal. Por isso, a letra B do projeto é essa peça de provocação. É o fulano que se sente vítima da colisão de trânsito, apresentando toda a demanda, toda a reclamação, toda a pretensão dele ao seu tribunal arbitral, que foi o escolhido para julgar esse litígio. E então essa pessoa vai apresentar como se fosse uma petição inicial. E essa é a letra B, inclusive, lá do item do projeto. E ainda, uma vez efetuada essa apresentação, essa pretensão, essa reclamação, entre aspas, abre-se prazo para outra pessoa, para o outro litigante fazer o quê? Se defender. Essa é a linha C do projeto. E mais adiante, já na D, você vai julgar esse litígio. E, enfim, você, portanto, vai apresentar a organização de arbitragem ou mediação. Eu dei um exemplo de arbitragem, mas poderia ser de mediação. E aí você apresentaria um caso de mediação. Então você vai apresentar a organização, o estatuto da organização e as peças principais desse procedimento. E ainda, seja numa situação ou em outra, o que nós temos é um processinho. Então, por exemplo, quando alguém apresenta a provocação, a demanda, o que o mediador ou árbitro fará? Abrirá prazo para outra parte se manifestar. Então haverá um despacho. Olha, há parte contrária para oferecer a defesa. Esses pequenos despachos, esses atos, você também apresentará. É o item E do nosso projeto.
E é isso então. Quando eu falo criar uma organização arbitral, é apresentar o nome, o estatuto e apresentar esse procedimento que tramitou por essa organização arbitral que você criou. É isso, pessoal.